No início do século XX, o químico Ernest Rutherford comprovou a falha no modelo atômico proposto anteriormente por Joseph John Thomson, mostrando que o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva envolvida com elétrons de carga negativa, formando uma carga total nula. Niels Bohr modificou o modelo de Rutherford e mostrou que os elétrons movem-se ao redor de um núcleo atômico em órbitas circulares e que possuem uma energia bem definida e característica, ou seja, um nível de energia. Radiação eletromagnética é uma definição dada a ondas que se propagam no ar ou no vácuo na velocidade da luz. Produzida pela oscilação entre ondas de campos magnético e elétrico, pode assumir diversas formas. Pode ser caracterizada pela capacidade de transportar energia ou informação e é descrita pelas propriedades principais das ondas, a amplitude, o comprimento de onda e a frequência. A radiação particulada ou corpuscular é a definição dada à energia que se propaga através de partículas atômicas ou subatômicas que possuem velocidade alta, como os elétrons, nêutrons e prótons. Sua principal forma de produção é a desintegração de núcleos instáveis que originam partículas alfa e beta. Radioatividade é a capacidade que alguns elementos instáveis possuem de emitir energia na forma de partículas ou radiação eletromagnética. Suas propriedades determinam os tipos de elementos químicos que emitem radiação, podendo ocorrer de forma natural ou artificial. Foi descoberta no século XIX com o físico Antoine-Henri Becquerel, que observou que o urânio emitia radiação, e pela cientista polonesa Marie Curie e seu marido Pierre, que comprovaram a radioatividade como um fenômeno atômico. Reação química é um processo de conversão de um conjunto de substâncias em outro. As substâncias no início da reação são conhecidas como reagentes e as substâncias após a reação são conhecidas como produtos. Nelas, os compostos atuam como reagentes e fatores como pressão e temperatura influenciam a reação, enquanto nas reações nucleares, quem participa são núcleos de átomos ou partículas subatômicas, sem depender de fatores externos. A fissão e a fusão nuclear são os dois principais tipos de reações nucleares. Elas são usadas principalmente para gerar energia, pois a produzem em quantidade muito maior do que as reações químicas. Enquanto nas primeiras as mudanças ocorrem nos elétrons dos átomos, nas segundas as mudanças ocorrem principalmente no núcleo. Meia-vida é o nome que se dá ao tempo que leva à desintegração de metade do número de átomos do isótopo radioativo presente em uma atmosfera. A desintegração do átomo não significa que ele deixa de existir, mas o que ocorre de fato é seu decaimento natural. Neste, um átomo, ao emitir a radiação alfa e beta, é transformado em um novo elemento químico. Este processo ocorre até que o átomo se estabilize, deixando de ser radioativo. Cada isótopo radioativo tem um tipo de meia-vida, que pode ser expressa em segundos, minutos, horas, dias e anos. Essa tabela traz a meia-vida de alguns isótopos radioativos. Fissão nuclear é um processo da física que consiste na divisão do núcleo de um átomo instável em dois núcleos menores através do bombardeamento de partículas de nêutrons. Nesse processo, uma grande quantidade de energia é liberada na forma de radiação em virtude da diferença de massa entre o núcleo original e a soma das massas dos núcleos resultantes do decaimento radioativo. Esse processo tornou possível a criação de bombas como as de Hiroshima e Nagasaki. Fusão nuclear é o processo no qual dois ou mais núcleos atômicos se juntam e formam um outro núcleo de maior número atômico. Requer muita energia para acontecer e geralmente acaba por libertar muito mais do que a que consome. Fissão é o processo que força a separação de um átomo para se transformar em dois mais leves, enquanto fusão é o processo de colidir dois átomos para formar um terceiro mais pesado. Radiações são partículas ou ondas eletromagnéticas que contêm energia. A quantidade dessa energia as classificam como não ionizante ou ionizante, que podem ser divididas em alfa, beta e gama, dependendo de sua capacidade de ionização. A radiação alfa não consegue atravessar uma folha de papel. As partículas beta são capazes de penetrar cerca de 1 centímetro nos tecidos, ocasionando danos à pele, mas não aos órgãos internos. E a radiação gama consegue atravessar todo o corpo humano, sendo detida apenas por uma parede de concreto ou metal. Na área da saúde, vemos a radiação sendo aplicada na radioterapia, com a utilização de raios gama para o tratamento de tumores, em processos como a radiografia, que captura uma imagem da estrutura interna do corpo através de feixes de raio-x, e a tomografia, que se utiliza de raios-x para obter imagens em que podemos observar as fatias do cérebro. A radiação ionizante, quando exposta ao corpo humano, pode causar danos às células. Os eventos físicos e químicos desse contato levam aos biológicos, que podem ser divididos em somáticos, aqueles que surgem apenas na pessoa que sofreu exposição à radiação, e hereditários, aqueles que causam danos atingindo os descendentes do indivíduo que sofreu a irradiação, podendo ser imediatos, quando surgem em até alguns dias após a exposição, ou tardios, quando surgem em meses ou até mesmo anos após a irradiação. Além do corpo humano, a radioatividade causa efeitos de longa duração no meio ambiente. É uma reação em cadeia, onde o solo contaminado afeta toda a vegetação que nasce e os animais que se alimentam dessa vegetação acabam desenvolvendo doenças. E o ar carrega partículas que permanecem na atmosfera por um longo período.